Oi gente, eu sou a Gabriela Moia, fundadora do projeto Criando a Nossa Realidade, e hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Rajane. A Rajane, ela vem há mais de 20 anos nesse processo de autoconhecimento. Hoje ela atua como psicoterapeuta, com trabalho de grupos e individuais com várias pessoas. Ela tem um histórico muito interessante para contar pra gente. Ela trabalhou no RH de várias empresas, trazendo esse processo de meditação, de desenvolvimento da consciência. Então ela vai contar pra gente um pouquinho como que é essa história. Tem vários estudos, várias coisas que construíram a Raj de hoje. Raj, bem-vinda! Foi um prazer estar aqui com você. Aqui, pelo convite. Grande delícia, grande alegria. Muito prazer. Bom, primeiro eu queria que você começasse para todo mundo te conhecer, na real, assim, contando a sua história. Contar pra gente, assim, quem que é a Rajane, que antes era outra pessoa, como que surgiu todo esse caminho? Esse é um caminho que começou muito cedo. Eu agradeço e às vezes eu sinto assim a intensidade que foi por ter começado muito cedo. Com 25 anos eu era publicitária, eu já vinha de uma busca, eu mudei de faculdade 3 vezes, passei por várias profissões, aquela coisa de não se encontrar. E eu achei que eu tinha me encontrado na publicidade. Estava numa agência, trabalhava na criação, fazia anúncios para revistas e tinha um reconhecimento e uma carreira pela frente. Você gostava? Gostava. Só que em um determinado momento eu comecei a sentir um vazio, uma falta de sentido naquilo. Eu olhava meus chefes, né, os diretores de criação e falava, acho que eles não são felizes, né? Eu não me identificava com aquele estilo de vida. Muito estressante, criando coisas vendendo coisas que eu não acreditava. Na época ainda existiam anúncios para cigarro, para álcool e eu fazia anúncio de Hollywood e aquilo para mim era tipo, ai... Contra seus valores, né? Contra os meus valores. E isso começou a me trazer esse vazio. Mas ao mesmo tempo eu ficava culpada, porque eu estava num super lugar, numa agência renomada, eu falava, por que isso está acontecendo comigo? E aí minha mãe, para me ajudar, me levou para um curso de meditação. Só que na época o tiro saiu pela culatra, porque ela cliente quer me acalmar para me deixar trabalhando tranquila. E quando eu comecei a meditar, que na época foi a meditação transcendental da Maharishi, a hora que eu fechei o olho, eu falei, uau, existe um mundo aqui que eu desconheço. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu, de fato? E aquilo despertou realmente um chamado. Foi um chamado muito forte. Eu não tive como negar. E foi muito duro, porque a minha família na época não entendeu, não apoiou. Mas sua mãe, ela já tinha essa prática de meditação ou ela achou que seria legal pra você e mandou pra... deixa eu ver se ela dá um jeito aí, leva ela no curso de meditação. Deixa eu acalmar ela, a meditação deve fazer bem e tal. E olha que sobrou isso aí, né? Eu comecei a frequentar os cursos, finais de semana eu passava meditando, ia pra mosteiro, ficava meditando. Então desde a primeira vez que você acessou essa vou meditar, você já sentiu uma conexão? Já, foi muito rápido. E aí uma amiga que frequentava comigo me mostrou uma universidade nos Estados Unidos chamada Maharishi University of Management, que era uma universidade de estudos de consciência, com meditação, com técnicas de autoconhecimento, vegetariana. Bom, na hora que ela me jogou o livro no colo, eu falei, não, outra faculdade não, já larguei 2, estou na 3ª. Não, amiga, não vai dar. Só que na hora que eu abro o livro, eu encontrei um curso chamado Ciência da Inteligência Criativa, que era um trabalho assim, que envolvia desde cosmologia, psicologia, trabalho de criatividade, autoconhecimento, meditação 2 vezes por dia, num universo de pessoas do mundo inteiro. Eu falei, eu quero agora. Você já sentiu na hora um conforto ali? Na hora eu sentia isso. Bom, só que tinha a minha família envolvida. Eu larguei a faculdade sem avisar ninguém. Eu primeiro comecei a descobrir como é que eu ia fazer aquilo virar realidade. Eu fui me reunir com meus pais, eu era jovem, eu tinha 25 anos. Bom, meu pai, engenheiro civil, falava, que profissão é essa? E eu não tinha resposta. Você também, pai! Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu também não sabia. Foi um tiro no escuro realmente, porque eu precisava descobrir o que eu ia ser. E para ele eu já estava na 3ª faculdade, eu já tinha mais o que saber.
Então foi uma grande ruptura entre nós, eu pedi demissão. E um ato de coragem, né? Vamos combinar. Né? Na verdade, eu fui assim, quando foi com 18, fui né? catapultada para aquela realidade. Eu vendi meu carro, eu peguei meu fundo de garantia, eu minimamente consegui o apoio da minha família, porque eles viram que não ia ter jeito, eu ia. E aí nessa eu fui. Eu realmente vendi tudo e fui. E lá eu comecei esse processo, foi realmente o começo. Eu mergulhei nesse universo, fazia tudo que eles mandavam. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano. E lá tinha toda uma rotina diária, um processo que a gente deveria seguir. E eu entrei, falei, não, vou fazer o que eles mandam. E pra minha surpresa, eu comecei a ficar deprimida. Foi totalmente um choque, assim. Porque eu fui de um extremo ao outro. Eu era super festeira, sociável, né? Bebia, ia pra festa, uma vida normal, de uma jovem de 25 anos. E eu fui para um esquema monge, assim. Eu estudava, eu dormia cedo, eu acordava cedo, eu meditava 2 vezes por dia, eu estudava sobre consciência. E nessa época eu descobri sobre a transição planetária, que o planeta estava passando por uma mudança de consciência muito profunda, que 2012 seria o início dessa nova era. E aquilo caiu pra mim que nem uma bomba e uma luva, porque eu falei, esse mundo eu não quero mais. Houve uma rejeição assim ao mundo 3D normal e ao mesmo tempo eu estava naquela imersão e foi a primeira depressão que eu tive assim nesse processo do autoconhecimento foi essa. E eu entrei realmente dentro de mim de uma forma bem difícil, eu não queria mais me relacionar muito com as pessoas, eu ia dar aula para o quarto e fiquei estudando sobre esse processo do despertar da consciência e da transição planetária de uma forma bem intensa. E esse foi o começo, né, de tudo isso. Aí chegou o inverno, a faculdade era em Iowa, era 30 graus negativos. Nossa senhora, já estava depressivo, imagina, com frio. Aí eu resolvi tirar férias, falei, não, vou trocar a faculdade e vou pro Brasil. Cheguei aqui em dezembro, Calorzão. Gorda, branca, deprimida. Também foi, calor, né? Foi outro contraste. E aí quando eu voltei, né, pra minha família, pros meus amigos, eu falei, eu não posso ficar nesse buraco. E aí voltei a frequentar festas, né, um mundo um pouco mais normal, e aquilo foi me trazendo de volta. E nesse processo eu descobri que não era ali o caminho que eu queria seguir. Então eu tive algumas divergências com o conceito do movimento do Maharishi, né? Maharishi Yogi, que é o famoso mestre dos Beatles, como ele é conhecido. E ali eu falei, ok, abri uma porta, mas eu não vou seguir por ali. E assim eu descobri que eu ia seguir adiante. Mas eu precisava voltar para lá, eu tinha um curso para terminar. Eu voltei. Nessa época, meu quarto passou por um incêndio no dia do meu aniversário. Lá ou aqui? Aqui. Eu tava aqui de férias ainda, meu quarto passou por esse incêndio. E a única coisa que sobrou foi minha bolsa com meu passaporte e meus dólares. E eu falei, pra eu voltar. Meus pais assim, não, fica, né? Foi todo um processo. Nessa época eu também ganhei um prêmio da época que eu era publicitária. Segundo meu pai, né? Meu passe estava valorizado, eu tinha que voltar para as agências. O padrão corporativo, né? Expectativa. Né? E eu, não é isso. Ainda não sei o que é, mas eu sei que não é isso. E aí eu voltei pra lá. Fiquei mais 3 meses, mas já num movimento de seguir em frente. Aí com o prêmio que eu ganhei, eu fui morar em Barcelona. Eu precisava ganhar tempo, na verdade. Tempo aqui, né? Pra você ter que precisava ganhar tempo, porque se eu voltasse pro Brasil, eu ia ter que entrar no esquema. E aí, com esse dinheiro que eu ganhei, eu fui pra Barcelona, fiquei mais 1 ano lá. E aí eu parei de meditar nessa época, fiquei voltando pro mundo. Mas o que você fez lá em Barcelona? Eu consegui um estágio num estúdio de design de produto e fiquei trabalhando e voltando ao mundo real, né? Porque eu tinha ficado 1 ano só meditando, vegetariana, só nesse mergulho mesmo. Nesse ano, o que eu ganhei dessa experiência foi descobrir que eu queria trabalhar com pessoas. Foi a primeira pista, assim, que veio, vou trabalhar com pessoas. Não sabia como, não sabia com que ferramenta, não sabia que caminho eu ia tomar. Mas é que também você sente que, assim, você se permitiu parar pra sentir o que vinha, né? É. Você quis sair do modelo padrão que já existia.
E aí em Barcelona eu fui ganhando esse tempo para descobrir o que aconteceu. Eu fiz o Caminho de Santiago, que também foi outra peça importante. E aí no fim desse período faleceu um tio meu na minha família, irmão da minha mãe. Foi um baque, assim, para a família toda. E aí eu senti que era hora de voltar. Aí eu voltei para o Brasil em 99. E quando eu voltei, eu falei, ok, vamos procurar um novo mestre, um novo caminho, né? Abri meus radares novamente. E o que eu encontrei foi o Osho. O Osho foi o segundo mestre, que foi, assim, arrebatador para mim. Eu fui convidada para um retiro de final de semana num centro em Cotia. E até então eu tinha um pouco de aversão a ele, porque eu achava ele muito revolucionário, muito, né, diferente. E eu fui no retiro sem saber que era do Osho. Quando eu entro no salão, tava todo mundo assim dançando animadamente, luz estrobo, todo mundo assim se descabelando. Eu assim, acho que a meditação começa depois, né? Eu tinha chegado atrasada, então eu peguei a coisa já andando. Bom, dançar é uma coisa que realmente me conecta, eu amo muito. E eu entrei, comecei a dançar. Aí terminou as músicas, assim, umas 3, 4 músicas animadas, e aí silêncio, todos se sentem, fecham os olhos. Na hora que eu fechei o olho, abriu assim, pá. Falei, uau, isso é uma coisa legal. Que barato é esse? Gostei. Né? A droga do momento. Eu gostei. E aí depois veio um vídeo do Osho, eu falei, é você! Que legal! Uau, gostei! Desculpa, meu julgamento inicial. Bom, e ali começou um novo movimento. Eu comecei a frequentar esse lugar todo final de semana. Nessa época eu arrumei um emprego, eu precisava pagar minhas contas. Meu pai foi uma pessoa que me ajudou muito, dando um se vira. Você escolheu agora ser banca. Então nessa época eu arrumava trabalhos mais para pagar conta. Eu fui trabalhar como assistente de direção de filmes publicitários. Uma vida bem enlouquecida, mas final de semana eu ia sexta-feira de mochila e eu ia pra Cotia, que era onde era esse centro, Osho Delight, que eu tenho muito carinho até hoje. Essa família me acolheu e eu frequentava lá todo final de semana. E meditação ativa, descobri as meditações ativas, trabalho corporal, aquilo já me fascinou profundamente. E depois das meditações ativas, eu conheci na época, né, o meu namorado, que era namorado, um carioca, e ele frequentava lá. Eu fiquei frequentando lá por uns 6 meses, dessa forma bem intensa. Comecei a conduzir as meditações, porque eu ia todo final de semana, a líder lá, a condutora, a facilitadora, me passou as técnicas, eu comecei a conduzir alguns trabalhos, ali começou esse trabalho de grupo, de conduzir meditação. Aí eu conheci o Osho. Aí você já começou as pessoas, né? Lá, quando você percebeu em Barcelona, quero trabalhar com pessoas. Aí, né? Sem escolher, você foi entrando. Né? Fui entrando, as pessoas surgiam, então tinha um grupo, ela falava, pode facilitar essa meditação. E eu ficava assim, ai. E aí eu ia, gostava, enfim, a coisa foi fluindo. E foi nessa época que eu pedi o nome. O Osho tem esse caminho de você se tornar sannyasi. Sannyasi é você ser um buscador da verdade, da sua verdade. E eu pedi para receber o nome. E depois de alguns meses, eu ficava esperando ansiosamente chegar pelo correio. Você escreve uma carta para o ashram na Índia, responde algumas perguntas, manda uma foto. E depois de um tempo você recebe esse nome. Conta para as pessoas como era o seu nome antes de ser a Raj, que a gente conhece. O nome de batismo é Cristiana. Cristiana. É um nome que eu gosto muito também, um nome que vem de Cristo. É, muito lindo. E é o nome que eu menos uso. Porque o apelido de Cristiana é Kitty, então muitas pessoas me chamam de Kitty, que é meu apelido de infância, meus amigos, enfim, eu sempre fui Kitty. E depois me tornei Raj. Então Cristiana foi bem pouco usado, eu uso no médico, no banco e nas situações formais. Mas como é que você sentiu quando você recebeu assim seu novo nome? Então, quando eu recebi, foi um impacto, porque o nome, ele é um chamado para o seu propósito, é um mantra mesmo que vai te despertando. Meu nome inteiro é Ma Dhyan Rajani. Dhyan é a família, que quer dizer meditação. Ma, para todas as mulheres, né, são Mas. E Rajani quer dizer rainha. Olha! Que chique! Na época aquilo foi um impacto,
impacto, assim, ainda é até hoje, porque é um chamado, uma responsabilidade, enfim, um propósito. E todos os arquétipos que trazem de ser uma rainha, né? Tipo, não é só um glamour, né? Então tem essa coisa da rainha da meditação, que é a minha família. E hoje eu vejo quanto isso tem se tornado realidade nas funções das meditações. E na época eu não imaginava que eu ia realmente trabalhar conduzindo meditações da forma como eu faço hoje, né? Então foi bem surpreendente. E quando eu ganhei esse nome, eu conheci esse rapaz que me convidou para eu morar no Rio. E eu assim, Rio, como assim? Não. E nessa época eu entrei muito em conflito com a minha família, porque o Osho ele fala pra gente experienciar a vida. Eu morava com meus pais e eu experienciava tudo, né? Desde sexo, drogas e rock and roll. Natural da juventude. Exato. Foi realmente uma explosão, assim, de eu sair da vida monástica para experienciar a vida e experienciar. Desde que eu gostava de homem ou de mulher, experienciei algumas drogas, nada muito pesado, graças a Deus, eu fui muito protegida. E minha família também entrou muito em conflito com isso, porque mãe é mãe, olhava no meu olho e falava, filho, o que você fez? Você não está normal. E aí foi bem providencial essa morada no Rio. E quando eu fui pro Rio eu me encantei. Falei, tá bom, eu venho morar com você. Aí eu falei, mas eu vou ter que casar, né? Meu pai é tradicional e tal. E aí eu falei pro meu pai, eu vou casar com um rapaz. Ele topou casar comigo, eu vou morar com ele. Ele falou, filha, mas hoje em dia não precisa mais. Ele foi o modelo da vez. Vai morar com ele, se for a pessoa, você casa depois. E eu fui. E lá no Rio foi um outro movimento muito intenso, porque tinha um grupo do Osho. Eu entrei, né, nesse grupo de umas 15, 20 pessoas, que a gente alugou uma sala em Copacabana. E lá a gente ia meditar todos os dias, fazer meditação dinâmica, que é uma meditação super intensa. E todo dia, de segunda a segunda, não tinha nem final de semana, a gente era assim, apaixonado. E a gente ia todo dia, 7 da manhã. Era a rave de vocês, era a balada de vocês. E eu dei um mergulho, assim, muito forte nesse universo do Osho, da meditação ativa. E todo dia a gente ia, todo dia. E aquilo foi mexendo muito comigo. E a gente convidou um terapeuta para vir dar um trabalho de bioenergética para nós, para esse grupo. E ele chegou lá e foi encantado. Falou, gente, vocês são assim incríveis, né? Vocês me chamam, você já tem o grupo, já tem a casa, já tem o local. Vocês eram em quantos? Nós éramos em 20, mais ou menos. Bastante. Era um grupo grande e muito unido. A gente era uma família, ia pra praia, ia pra casa de ia pra meditar, era um grupo mesmo bem unido. E aí esse terapeuta se ofereceu para dar uma formação para nós de bioenergética. E aquilo foi assim, uau, que incrível, porque a meditação ativa é um trabalho de bioenergética, que é a terapia corporal. Através do corpo você vai desbloqueando cargas, crenças, padrões limitantes. Isso estava acontecendo comigo, então eu estava encantada com aquilo. E aí a gente alugava o espaço, ele vinha uma vez por mês, a gente ia para um final de semana de retiro e ali ele começou a trabalhar conosco de uma forma bem intensa, bem profunda, bem catártica, bem visceral, bem emocional. E ali eu liberei muitas cargas, eu me transformei muito nesse período. E depois de um ano fazendo isso, né, todo final de semana e as meditações todos os dias, ele falou, agora está na hora de vocês abrirem uma filial do nosso centro, que é o Namastê, que tem até hoje lá em Porto Alegre e até hoje tem no Rio. Então vocês vão achar uma casa e eu vou mandar um terapeuta meu para morar com vocês e essa formação vai se tornar uma coisa mais diária, mais rotineira, não só um final de semana por mês, né? Enfim, um final de semana por mês. A gente fez isso, a gente achou uma casa no Cosme Velho. Eu estava morando com meu namorado na época, a gente abriu mão do nosso apartamento, fomos morar lá, então já era uma comunidade. Nós éramos em 6 morando lá, e mais os agregados que não moravam, mas que iam e vinham. E lá a gente intensificou o processo. A gente foi receber esse terapeuta, e a gente tinha sessões uma vez por semana de bioenergética, conduções de como a gente deveria promover o trabalho. A gente já conduzia meditações do Osho para as pessoas que frequentavam. E ali eu terminei a formação, foram 3 anos de formação. Aí meu relacionamento terminou
Terminou junto com a formação? Foi providencial, né? Foi. Aí eu fui morar no Namastê, Porto Alegre, que era a sede desse local. Mas você foi morar lá e trabalhar com os grupos Isso. de bioenergética? Isso, eu tinha acabado de me formar, e aí eu fui morar lá, que estava nascendo uma comunidade, que também tem até hoje, a comunidade Osho Rashana, e aí eu fui morar lá. E aí foi mais intenso ainda. Não para, né? A gente tinha também meditações todos os dias, tinha trabalhos de encounters, que são processos bem fortes, emocionalmente falando. Lá eu comecei a atender, ainda como estágio, eram poucos clientes, como a gente chama, e ali começou meu trabalho como terapeuta, em 2003, ainda no Rio, depois em 2004 em Porto Alegre, de fato, atendendo pessoas. Então ali nasceu a Rajane Terapeuta. E foi muito gratificante, assim, foi uma experiência que eu nunca esqueço. A primeira pessoa que eu atendi, ela já teve um processo de transformação de profissão e foi muito positivo. Até hoje eu acompanho a vida dela com muita alegria. Beijo, Isha, pra você. Você sente, quando você começou a atender como terapeuta, você sentia que você estava preparada? Como é que você sentia, assim, do tipo, poxa, agora eu vou ser terapeuta, ainda tô nesse processo todo, tô me descobrindo, tô indo. Você sentiu um momento, assim, de segurança, de confiança, ou nesse processo tinha te aberto outras coisas que você não tinha percebido ainda? Você sentiu que o que você aprendeu você podia passar para o outro? Como é que foi esses primeiros momentos, assim? Bem difícil, porque nesse universo a gente estava em terapia o tempo inteiro. E vinham muitas questões. Nessa época aflorou muito a questão financeira, que meu pai me cobrou lá atrás. Eu comecei a sentir nessa época. E essa insegurança, na verdade, não era só financeira, ela refletia em outras coisas. Claro. E sim, havia um momento que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Que medo! E aí eu fazia alguma coisa, dava certo, eu falava, tá, eu sei fazer isso. Então eu alternava momentos de insegurança e confiança, eu ia vendo os resultados, as coisas... Continuou o autoconhecimento, né? Na prática. Não tem fim, né? Detalhe, esse negócio não tem fim. Nessa época eu passei por uma segunda depressão, que também foi bem forte, porque eu comecei a entrar em conflito com a minha família, no sentido de o que eles esperavam pra mim não estava acontecendo, esse retorno, né, de eu ser independente financeiramente, das coisas fluírem. Há uns anos eu achei que eu já ia, né, me formar e tal, tudo acontecer e resolver, e ok, agora eu sou terapeuta e vou ganhar dinheiro com isso. Então... E não, né? E não. Muito pelo contrário, né? Demorou bastante. Eu achei uma solução que nessa comunidade tinha uma padaria, um forno industrial, e aí me sugeriram fazer pão para vender na rua. Respirei fundo, assim, falei, pão para vender na rua. Você não imaginou na vida que você fosse fazer isso, né? Aí, vamos lá na vida, pois é. Aí eu aceitei, porque eu podia fazer meu horário, continuar atendendo as pessoas que eu atendia, e eu acordava às 5 horas da manhã, fazia uns 30 pães integrais, ia para a cidade, porque a comunidade era na Grande Porto Alegre, punha os pães na cesta, ia pela rua, olha o pão integral. No primeiro dia, eu travei completamente, falei, o que meu pai vai pensar de mim aqui? Esse não era o meu plano, o que está acontecendo? Você sentia vergonha? Muita. Aí eu voltei para o Namastê, que era o centro, né, e fui fazer uma meditação ativa, e gritei, soltei toda a vergonha, todas as limitações, e falei, ok, entendeu? Isso é um degrau. Eu não vou virar padeira, não é essa a minha missão, mas eu preciso pagar minhas contas. E aí eu saí e falei, ok, encarnei. Aí eu virei a guria do pão. Aí você entrou no pão mesmo, né? Fazendo sucesso meu pão, menina, foi uma coisa. É que você mudou o olhar, né? Quando isso muda o jogo, né? Lá tinha um monte de salão de beleza, a mulherada toda de regime, no pão integral, linhaça, era super especial. E aí deu uma intenção diferente, né? Foi. E funcionou. Eu vivi de pão por um ano, enquanto eu atendia, não ganhava muita grana ainda com terapia. E foi muito especial, assim, esse momento, porque meu pai se mostrou muito orgulhoso de mim, pra minha surpresa. Ele falou, filha, tô muito orgulhoso de você, nunca imaginei que você fosse por esse caminho. E nem você imaginou que ele fosse, né? Sentir alguma coisa por você, um orgulho por você, trabalhando vendendo pão, né? Porque ele te criou pra outra coisa. Exato. E
E um pouco antes disso, a gente tinha rompido relação. Tinha sido bem difícil para nós, na época que eu ganhei o prêmio, toda a expectativa que eles tinham a meu respeito. Chegou um momento que meu pai falou, eu não te reconheço como minha filha. E aquilo foi assim... Entrou aquela dor em todas as células. Foi muito difícil. A rejeição, né? A rejeição e a frustração, enfim. Mas eu não tinha como voltar para trás. Mas minha mãe não me abandonou nunca. Foi muito, né, mãe? Ai, eu me arrepio. Me mandava dinheiro escondido, me ajudava, assim. E aí nessa época do pão, meu pai começou a olhar para mim com outros olhos e ver que eu realmente estava afim daquilo. Estava vendo que realmente tinha uma missão por trás. E ele começou a amolecer. Eles veio te procurar? Eles vieram me visitar no aniversário meu lá na comunidade. E eu sei hoje o quanto foi duro pra eles, porque eu morava num galpão com mais 30 pessoas, era um esquema assim super roots. Imagina, eles, né, mais velhos também, outra geração, entrar no seu mundo, já era difícil conceitualmente, imagina na prática. Foi. E foi muito lindo, assim, ver o esforço deles de aceitar o meu universo. E eu sou muito grata a essa fase da minha vida, ao Namastê, a todas as pessoas que acompanharam a minha vida nesse momento, foi realmente transformador. E aí eu senti que tinha chegado a hora de eu fazer o meu movimento, de não estar mais numa escola, abaixo de um mestre, de um líder, porque eu sentia muito forte esse caminho espiritual. Lá era uma terapia mais emocional, tinha um trabalho muito forte de trabalhar as emoções, e eu sentia uma coisa de eu superior, de conexão espiritual, que ali não era o universo. E aí eu falei, ok, aí eu rompi com a escola, com a comunidade, que também foi um processo, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. E abri a minha própria, não minha escola, mas meu espaço terapêutico, que chamava Casa Mágica. Lá em Porto Alegre mesmo. Eu fui morar numa casa que tinha uns 5 quartos e eu tinha conhecido outras pessoas fora ali da escola onde eu estava. Eram 4 mulheres. A gente foi morar lá, a gente deixou uma sala para atendimento e para meditações, e ali começou o meu trabalho solo. E aí eu comecei a seguir a minha intuição, realmente, essa conexão espiritual, o eu superior, as meditações mais pro feminino, a gente fazia fogueira no quintal para a lua, uma coisa mais ritualística, que começou a aparecer no meu trabalho de uma forma bem, bem forte. E ali me pediram para eu falar sobre a transição planetária. O que era esse processo que o planeta estava passando, de mudança de era, tinha estudado lá atrás. E ali eu montei um curso sobre isso e comecei a facilitar esse curso. E era um trauma para mim falar em público. Eu tinha um super bloqueio. E aí me chamaram para dar uma palestra sobre isso, e ali também foi um divisor de águas, que eu fui dar palestras. Rompeu o medo, né? Rompi o medo e expus meu medo. Falei, gente, tô morrendo de nervoso, eu tô com dor de cabeça, tô com dor no estômago. Foi super transparente, assim. Mas era um assunto que eu dominava, que eu tinha estudado. E logo depois, assim, comecei a relaxar, e quando eu vi, eu falei, gostei. Tipo esse negócio, né? Achei legal. E ali eu senti 2 chamados. Um, de voltar para São Paulo para levar todo esse conhecimento e esse trabalho para minha família, para minha raiz, para as pessoas, né, de onde eu vim. E outro é o chamado de curar a relação com a minha família. Tinha nascido a minha sobrinha, a Duda, e ali eu senti a hora de voltar e estar perto deles, da gente curar todas essas feridas e tal. Então a Casa Mágica ficou 1 ano e meio. Aí eu entreguei, as meninas continuaram por um tempo, voltei para São Paulo a morar com meus pais e foi uma cura, realmente. Eu e meu pai, principalmente. Nossa, mas depois de um tempão fora, você voltou a morar com seus pais, mais adulta, deve ter sido bem difícil, né? Voltei em 2006. Então, pra minha surpresa não foi, eu achei que seria. Meu pai já, assim, minha filha, vou pôr você no flat, eu vou te ajudar e tal. O flat não rolou, eu fui parar na casa deles. E a gente teve uma grata surpresa, que foi uma convivência muito harmoniosa. É mesmo? Meu pai me ouvindo, querendo saber o que eu tinha experienciado. Nesse período fora, eu fiz um trabalho muito forte chamado Pai e Mãe, que cura muito dessa visão que a gente tem dos pais, da expectativa que a gente tem em relação a eles. E eu comecei a aceitar meu pai como ele era. E essa aceitação refletiu na nossa relação, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, a gente começou a ter
esse entrosamento, essa troca. Eles começaram a meditar, eles começaram a se abrir para esse universo. Meu pai me ouvindo, minha mãe também. E assim, eu surpresa, eu falava, o que está acontecendo? A minha irmã, todos assim se abrindo muito. Quando um muda, o outro também muda, né? Impressionante. E aí foi uma cura familiar, a gente teve uma convivência ótima, muito rica, ele super me respeitando, não sentia nem um pouco, né, presa por estar morando com meus pais. Tanto que eu fiquei 2006, quase 10 anos morando com eles, depois que eu voltei, porque eu decidi que eu ia sair de casa agora só casada. Menina, isso é incrível, você ficou 10 anos quase morando com seus pais. Depois de ter ficado 8 fora. Não, e depois de mais adulta, né? É. Assim, tipo, minha vida, né? Porque dá aquela sensação, às vezes, tipo, de sufocamento, mas não por causa deles, mas é porque você não tá no seu canto, né? E você já tinha seguido um outro caminho, já liberou algumas coisas, e aí você decidiu que ia sair só pra casar. É isso, gente do céu! Então conta! Não, mas conta, essa jornada dos 10 anos. Aí você voltou pra São Paulo, voltei pra São Paulo, trabalhou toda essa cura, mas continuou trabalhando como terapeuta. Continuei e comecei a dar esses cursos de transição planetária, que foi muito legal. Só que tinha uma instabilidade financeira. Tinha hora que tinha bastante gente no curso, outra hora não, outra hora tinha pessoas que eu atendia, outra hora não. E São Paulo é uma vida que requer uma estabilidade, até para tirar férias e tudo. E nessa época eu fui me formar em coaching para entrar no mercado de empresas mesmo, corporativo. Me formei em coaching em 2007, depois eu fiz o executivo em 2010 e fui trabalhar em consultorias de RH. Então eu entrei no mercado de consultorias de RH, primeiro com Robert Wong e depois com outras que eu passei. E aí eu comecei a levar um pouco desse universo para as empresas através dessas consultorias. Como é que foi começar a entrar com meditação, com consciência nas empresas? Como é que foi essa experiência? O Robert já tinha mais abertura para isso e ele também tinha uma visão bem oriental. Então, na empresa dele havia assim uma abertura para esse universo. Mas depois eu fui para outras que eu estava mais na linha de frente, né? Então, nas outras eu tive que conquistar mais essa abertura. Então foi muito interessante perceber que no início era treinamento de liderança, treinamento de comunicação, mas eu já trazia muito dos ensinamentos desse autoconhecimento. Então eu falava muito de liderança de si mesmo, liderança das emoções, liderança do seu comportamento, para ter essa consciência. E aí eu fui introduzindo práticas, primeiro com respiração. A respiração é um canal bem tranquilo para entrar nesse universo. Então, através de práticas com respiração, eu fui levando a meditação e aí foi abrindo essa Você história. sentia que eles recebiam bem? Super bem, porque de fato ajudava as pessoas a estarem mais em paz num universo muitas vezes estressante. Caótico, né? Caótico. É. E aí uma dessas empresas me convidou para eu trabalhar como RH. E dentro dessa empresa eu pude ter mais liberdade ainda para introduzir a prática da Diksha. Foi quando eu conheci a Diksha. Conta aí um pouquinho agora da Diksha, essa história é muito legal. Bom, eu nunca parei de me conhecer, aliás, nunca vou parar. É um caminho sem volta, né? Nesses 10 anos eu conheci a Kabbalah também, que foi assim, paixão na minha vida. E assim eu ia, né? Fluindo ali, o xamanismo também é muito forte para mim, eu trabalho com a medicina da floresta, a Kabbalah, o espiritismo também. Então nesses 10 anos eu fui assim, dando umas pinceladas, frequentando, né? De tudo um pouco e pegando sempre o que servia para mim. Até que fui cair numa sessão de Diksha num carnaval zen, que eu fui no Visconde de Mauá. E a primeira coisa do carnaval zen era uma sessão de Diksha. E o que é a Diksha, então? Vamos saber, vamos explicar para as pessoas o que é a Diksha dentro desse universo do autoconhecimento. A Diksha é uma transmissão de energia que promove o despertar da consciência. De uma forma bem resumida, ela traz uma transformação, principalmente do hardware, né, do nosso computador cerebral, atuando, mudando essa configuração mesmo, para ativar a conexão com o que quer que cada um acredite. Quando uma manifestação energética? Sim, é uma transmissão de energia, uma manifestação energética. E quando eu recebi a Diksha, também foi igual a primeira vez que eu recebi
meditei. Veio assim, ou quando eu meditei a do Osho também, né? Veio um tum, aqui tem uma coisa pra mim. É assim que vem seus recados, né? Veio um tum, assim. E aí, na época, para se tornar Diksha Giver, tinha que ir pra Wellness, fazer 21 dias de curso. E eu já quis, né? Imagina, eu quero agora. A ONES é uma universidade que existe lá na Índia, que a gente vai falar disso. A gente vai falar. E aí eu comecei a mexer meus pauzinhos e veio a crise de 2008, isso foi 2007. Em 2008 veio a crise, não deu pra ir. Aquilo, assim, foi uma frustração profunda no meu ser. Porque você queria ir pra lá pra conhecer mais profundamente o que era Diksha, o que era esse despertar da consciência. Não, eu já queria ser doadora e já passar isso adiante. E só receber pra mim não fazia sentido na época. Eu queria já trabalhar com isso. Entendi. Quando eu não pude, foi assim, cortar minhas pernas. Eu fiquei totalmente frustrada, decepcionada, magoada. Hashtag triste. Hashtag super triste. Eu coloquei, Ame Bhagavan são os mestres da Diksha, não mestres, mas são os canalizadores dessa energia. Eu tinha uma imagem deles, eu coloquei na gaveta e falei, não brinco mais de vocês. Ficou bravinha. Não quero mais. E aí eu deixei a Diksha de lado. E aí fui pra Kabbalah, divinismo, xamanismo, terapias, enfim, continuei meu caminho. E sempre recebendo convites da Diksha pra frequentar lá no Setu. Você deixou a Diksha, mas ela não te deixou, Ela né? não deixou. E eu vi aqueles convites toda semana no meu e-mail e falava, não. Rebelde. Aí passaram-se vários anos. E você continuou trabalhando com RH de empresas? Não. Você já tinha saído? Ah, não, nessa época eu continuava. Tava lá no mundo corporativo, estabilidade financeira, no mundo corporativo. Em 2012, eu passei por uma separação de um relacionamento e eu recebi aquele e-mail da Diksha e falei, vamos lá. Quem sabe aparece alguma coisa ali. Senti que eu tinha que voltar ali. Então aquela separação foi pra mim um motivo. E quando eu fui pra sessão, ai, como é que eu fiquei tanto tempo longe? Eu sou louca! Miga, sua louca! Nossa senhora! Tudo bem, perdão, estou de volta. Nunca mais te abandono, Diksha maravilhosa. Você sentiu que era Voltei, pra você. assim, foi uma reconexão muito forte. Já fiz o curso para me tornar Diksha Giver, já era no Brasil, já era um final de semana, a coisa estava bem mais fácil, acessível. Logo me tornei doadora. E quando você fez o curso, você falou, só validou, que era isso. Total. E aí eu ia toda semana, porque eu quando vou, né? Toda semana, segunda-feira. E comecei a levar todo mundo, né? E minha família sempre indo atrás das coisas que eu ia. Então, eles estavam na Kabbalah, gente, Diksha, vamos! Tem uma palestra super legal, vamos lá, não é isso? Aí que eu te chamou, você vai gostar. E eles vindo todos, era muito legal. Minhas primas, minhas tias, meus pais, minha irmã. As pessoas falam assim, você um livro dessa história. Aí eu tava meditando, recebi essa intuição de abrir minha empresa para fazer esse serviço para mais pessoas. Aí eu mudei o formato. Então eu liberei 10 horas, voltei a atender, que eu estava atendendo pouca gente, voltei a atender pessoas, comecei a alimentar o site, enfim. E estava ali na minha zona de conforto, que é uma coisa que a gente se coloca. Aí o divino, que eu chamo de divino, essa consciência que vai guiando a nossa vida, né? Eu acho que ele achou que estava muito devagar. E aí as donas da empresa me chamaram assim, Rajane, a gente gostou dessa ideia? A gente vai querer diminuir um pouco mais as suas horas para você fazer o que você faz aqui. Então, em vez de 30 horas semanais, a gente vai diminuir para 10. Nossa, virou um pinguinho, né? 10 horas semanais. E o salário, ó? E o salário em dezembro. Nossa, dezembro. final de ano. Final de ano. Aquilo pra mim foi um baque profundo. E eu quero contar essa história porque muitas vezes a gente acha que esse caminho ele é suave, a gente ilumina e vai, tudo dá certo. Não dá, gente. Não, porque a impressão que tem, às vezes, né, dá assim, eu sofria muito, eu tive uma dor, aí eu encontrei alguma coisa para sair por um caminho e aí pronto. E aí agora eu sou feliz. Não é, porque a forma, o processo de evolução, de autoconhecimento é passar pelas dificuldades também, né? O que muda acho que é a forma como a gente encara isso, né? Não se fazendo mais de vítima e olhando de frente.
Então, assim, tudo que você está contando, olha como, né, foram passando vários momentos. E esse foi mais um, é isso? E esse foi mais um, porque as finanças foram por água abaixo. Foram por água abaixo, tudo bem que morava com meus pais, mas já tinha um estilo de vida com um gasto alto. E quando eu fiquei, né, me vi sem dinheiro, eu nunca tive dinheiro guardado, esse não é meu foco, bom, agora eu tenho. Aprendi, tá vendo? A gente aprende. Não importa quanto tempo demora, né? E aí eu tive primeiro que pedir dinheiro ao meu pai. Isso foi assim, tipo... Mexeu, né, Eli? Putz, com quase 40 anos, já com uma estabilidade que eu tinha conquistado, tava ganhando bem, enfim, foi muito difícil. Ali já me deu um baque emocional muito forte. Aí eu comecei a fazer o site correndo. O site, momento de conexão e tal, vamos fazer... Lancei o site. Que foi a ideia sua de ter o seu empreendedorismo, né? Foi o Momento de Conexão, que é uma plataforma para você mostrar todas as atividades que você realiza e você oferece, certo? Isso, certo. Aí eu lancei o site e fiquei rezando, né? Só que não é assim que funciona, quem é comercial sabe. Não seria, né? Libera o site e reza, vai meditar, né? Aí espera. Oh, que bom que seria. Pois é. Aí não aconteceu nada. Você ficou lá meditando, respirando, esperando acontecer, não. E minha mãe falava assim, põe a pastinha embaixo do braço e vai bater na porta. Só que eu tava emocionalmente abalada já. Eu já tava com a autoestima baixa, já tava me sentindo mal, já tava brigando com o meu divino. Como é que você me coloca numa situação dessa? Por que isso tá acontecendo comigo? Não tô acreditando. E ali eu fui. E aí foi minha última depressão. Eu entrei realmente num buraco, comecei a me sentir uma farsa. Como é que eu tô falando tudo isso se eu não consigo nem pagar minhas contas direito, fazer o que eu me propus a fazer? Foi mais um baque, assim, muito grande. Você sente que essa falta de dinheiro dominou outras coisas suas? Você não conseguiu trabalhar isso mais pontualmente como uma... Tomou conta. Porque esse era, na verdade, um calcanhar de Aquiles meu. Sempre, desde sempre, né? Desde sempre. Quando eu achei que eu estava bem financeiramente, tudo refletiu. Aliás, quando a gente está bem financeiramente, a gente fica segura, a gente fica poderosa, a gente fica, né, dona de si. Na hora que faltou o dinheiro e ter que pedir para meu pai, foi uma situação que me abalou muito, me deixou muito vulnerável, muito frágil, muito me sentindo mal a meu respeito, como se eu tivesse falhado. Como foi ele quando você pediu? Ele reagiu bem? Super. Falou, filha, te ajudo, tudo bem, vamos lá, tô com você. Ele que investiu no site, bonitinho, meus pais, né, não só meu pai, meus pais investiram no site, nos vídeos, eles apostaram realmente na história. E foi muito gratificante receber esse reconhecimento deles. E aí eu comecei a fazer tudo pra voltar, né? Fui buscar terapias, tudo que eu faço realmente pra sair dos buracos, né? E ali eu fui, me trabalhando. E aí eu recebi um milagre. Que um amigo meu, sem saber de nada, pelo momento que eu tava passando, ele me ofereceu uma viagem para Oanes. Falou, acredito em você, você tem seu potencial. Eu que levei ele para Diksha, acredito no seu trabalho e eu quero te dar esse presente que é o Trainer, que é um curso da Oanes para a gente se tornar facilitador de cursos e iniciar pessoas como doadores de Diksha. Bom, eu não acreditei, eu tava assim, obrigada. Ele falou assim, milagres existem. Me deu. Chegou lá e caiu, tum! Não só essa viagem, mas a do fim do ano também, era em agosto e em dezembro. Ele falou, vou te dar as duas, porque essa vai te dar capacitação para ser treinadora e a de dezembro vai te dar o despertar da consciência mais elevado. Eu, assim, quase caí. Bom, caí para trás. Chorava, gritava. Foi um presentão. Meu anjo, você sabe quem você é, gratidão até hoje. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu recebi um boost energético, assim, a coisa foi de um grau que me elevou de novo. Comecei a confiar em mim, descobri que todo esse processo era a última camada, né, da liberação desse assunto dinheiro na minha vida.
E aquilo me ajudou a voltar, e aí eu comecei a dar os cursos da Wellness, o Despertar da Unidade, o de Prosperidade. Aqui no Brasil, você começou a formar grupos. Comecei a formar grupos, as pessoas vinham, falavam, tá funcionando, e as pessoas vinham, e as pessoas vinham. E você mudou a forma de canalizar a energia financeira, né? Então aquilo começou a abrir uma porta. Quando eu fui para lá em dezembro, era um curso de 1 mês, chama Jornada para o Divino. Trabalha muito a conexão mesmo com essa força maior. O que é essa força maior? O que é esse divino? Para mim o divino é uma inteligência, se é que podemos dizer assim, que permeia o universo, que faz as galáxias ficarem onde elas estão, que faz as moléculas fluírem para o nosso corpo. Eu considero realmente uma inteligência que sabe muito melhor do que a minha cabecinha o que é melhor para mim. E eu acesso essa inteligência principalmente através do meu coração, quando eu medito, quando vem essas intuições, nesses processos terapêuticos e meditativos, né? A gente acessa essa inteligência. E você sente que você faz parte dessa inteligência? Sim, porque na hora que eu sinto essa conexão, que é a tal da conexão, vem uma alegria, vem uma leveza, por mais que a vida não esteja organizada, dá tá tudo bem, sabe? Dá uma paz mesmo. E isso vai ajudando a gente a se mover nos ambientes, às vezes caóticos, não perfeitos, né? E a gente vê muito de uma sociedade que fala, não, você tem que ter tudo perfeito para aí você ficar em paz. E é o inverso que eu aprendi, é de dentro para fora. Então essa paz foi trazendo as situações perfeitas, né? Ou abrindo os caminhos nesse momento da minha vida, que foi em 2014, nem faz muito tempo. E aí eu comecei a dar os cursos, as pessoas virem. E aí quando eu fui pra lá em dezembro, meu pai falou assim, filha, eu tô do seu lado e tal, mas financeiramente eu não posso mais te ajudar. Então a partir do ano que vem vai ser com você. Falei, ok, pai, gratidão, te amo, obrigada. E fui, né? Bom, eu só rezava pra isso lá. Não só pra isso, depois eu conto pra vocês. Vou contar agora, né? Pode contar. Que eu vinha de muitos relacionamentos frustrados na minha vida e eu sempre sonhei em ter meu parceiro, né? Não só em casar, mas em ter um parceiro de vida. E foi bem nessa época que, quando eu voltei desse trainer em agosto, outubro, novembro, eu estava me sentindo muito bem comigo. Eu estava num estado de liberdade interna, de confiança, de poder pessoal, de saber o que eu queria, de saber o que eu não queria. E aí meu divino, né, essa inteligência, me mandou entrar no Tinder. Viu, gente? Escutem o divino de vocês, a intuição de vocês, porque tem um resultado bom, viu? Eu já tinha entrado no passado, uma amiga tinha me sugerido, eu já tinha uma experiência que eu não gostei, eu já tinha cortado essa história, falei, Tinder nunca mais, e pronto. E 4 dias seguidos eu fiquei ouvindo, entra no Tinder. No 4º dia eu falei, tá bom, eu me rendo. Gente, essa história é sensacional. E era uma terça-feira de manhã, dia 11/11, que pra mim é um dia muito especial. Eu fiz minha continha lá, com uma foto no templo, eu meditando, eu quero alguém desse universo, né? E comecei, tudo não. Até que uma hora eu, gente, moça interessante, cara boa. Aí tinha assim, apreciador do silêncio. Já te chamou a atenção, né? Dei um like lá e deu um match, a gente começou a conversar. Bom, resumo da ópera. Tô casada com ele hoje. É um homem especialíssimo. É um querido, um homem espiritualizado. Também tá há 20 anos no caminho como eu. Também tem um processo de autoconhecimento longo e é uma Ou pessoa... seja, não existe receita de bolo, né? A sua pessoa pode estar na balada, no Tinder, no templo budista, na fila do pão. Exato. Eu falo que Deus atua em todas as frentes, até no Exato. Tinder. Deus não tem preconceito. E logo que a gente ficou junto, foi em novembro, um pouco antes de eu ir pra Índia em dezembro. Ele me pediu em casamento, assim, como assim? A gente tava junto há 2 semanas. E aí foi intenso. Eu falei, não, você tem que falar com meu pai, tem que dar aliança. Ele, não, vou fazer tudo isso. E aí eu fui pra Índia, e lá também eu pedi muito por essa relação, que fosse realmente o que eu tinha pedido minha vida inteira, que eu tivesse realmente encontrado o meu parceiro de vida, o homem que seria pai dos meus filhos, enfim. Então minhas orações estavam basicamente nessas 2 direções, de eu poder concretizar o meu caminho financeiro, profissional, de realizar a minha missão mesmo, que sempre foi esse o meu pedido,
e de concretizar essa história da família, que também era uma coisa muito forte. E aí eu voltei de lá, em janeiro, no avião eu rezava, eu continuava rezando, né? Espero que tudo certo. Não, dúvida, vamos rezar. E essa conexão que eu adquiri lá foi muito palpável, assim. Claro que é um gradual, a gente vai dando passos, não é uma chavinha que se vira. Mas quando eu cheguei aqui em janeiro, tudo começou a conspirar, as pessoas começaram a chegar, os trabalhos a fluir, os atendimentos, e hoje eu sinto que, por mais que eu tenha altos e baixos, agora eu sinto que, por enquanto, né, gente, a gente nunca sabe, mas eu não tenho ido mais tão baixo. Não, e você tá mais consciente, você tá mais consciente também, né? Então quando vem um baixo, você tá alerta, você tá consciente, tipo, o que eu posso aprender com isso, né? Isso, então essa consciência, ela faz com que a gente não se perca tanto, né, no processo, e isso vai ajudando com que você consiga manter uma trilha mesmo passando por momentos difíceis. Porque a vida é isso, altos e baixos eles vão continuar, por mais iluminado que a gente esteja, o que muda é a forma como a gente lida com esses altos e baixos. Exato. Eu pra mim, e a sua história é assim, né? Não é que são altos e baixos, são experiências e experiências, né? Porque dá pra entender que a gente vê nada que é rápido é duradouro, né? Seja relacionamento, seja experiência, seja... Então, essa constância de você, mesmo passando por tudo isso, você estava ali, né? Você ficou na depressão, ficou desesperada, sabia que estava isso, mas que ia dar continuidade, né? Porque, assim, nada que como é que eu posso dizer? Nada que a gente acha, tipo, ai, nossa, tomei uma addiction, pronto, agora resolveu. Não, né? E até a addiction vocês orientam. É importante manter-se uma frequência, né? Para qualquer tipo de trabalho, né? Sim. Manter um padrão energético para que a gente continue nesse caminho, né? Porque pode ser sem volta, mas ele, né? Ele tem as suas nuances aí, né? E é uma espiral, a gente vai se elevando em consciência, vai ficando mais fácil. E tudo bem também quando desce, né? A gente sabe que desce, mas também que pode subir, porque você já subiu uma vez, Exato. Você já sabe como é esse caminho, né? Então acho que dá até uma tranquilidade. Tá bom, não tô na melhor fase, mas sei que ela vai voltar, né? E saber que quando desce, nas vezes que eu desci, muitas vezes eu perdi a fé, achei que não tinha saída, fiquei me sentindo perdida. Às vezes a gente entra num túnel que você realmente não enxerga a luz, mas a luz está lá brilhando, o sol nunca deixa de brilhar. Sim. E aceitar o túnel também. Eu hoje também atendo pessoas que estão passando por esse momento e eu vejo quanto a gente realmente tem horas que não enxerga e é continuar mesmo assim. Eu falo, continua, vai passar, porque passa. Tudo então, passa, né? É continuar, mesmo que você esteja sem fé, esteja sem enxergar, sem saber, continua, segue, continua recebendo diksha, ou fazendo o que você faz, ou fazendo a meditação, ou o trabalho que você costuma fazer, continua, porque é só uma camada muito grossa sendo liberada, né? É uma camada de ilusão, uma camada de medo, aquilo está saindo de você, e às vezes aquilo te nubla, mas é só uma nuvem, depois ela sai e você fala, ufa. E você criou então toda essa realidade, né? Porque assim, ninguém podia fazer isso por você, ninguém podia meditar por você, ninguém podia fazer nada. Ou seja, você foi totalmente co-criadora e criadora dessa sua realidade, né? Porque é bonito de se ver, porque assim, hoje a sua forma de existir é totalmente alinhada com o seu trabalho, né? Você literalmente é uma coisa só. Né? Sim, e hoje eu tenho trabalhado muito com pessoa física, embora alguns atendimentos eu faça em empresas. Eu posso trabalhar com a roupa que eu uso no final de semana, eu estou no meu consultório que é quase a minha casa. É uma sensação de realmente não precisar mais fazer papéis, não precisar mais ter que cumprir o que é esperado, né? Mas ser quem eu sou, falar o que eu acredito. Então hoje quando eu vou em empresas, eu também vou muito mais conectada com o que eu sou, muito mais confiante. Né? Sem ter que... Você tá na sua essência, né? Essa é a nova era, eu acho também, né? A gente precisa de pessoas que estão mais alinhadas com as suas verdades e não dentro de um comboio, assim, né? Tipo, vou fazer porque alguém espera que eu faça, porque o sistema, a sociedade, mas assim, você escolheu fazer, demorou, não foi uma resposta que veio, oi, eu queria trabalhar com pessoas, até você saber, tipo, lá atrás, que hoje ia ser o que é hoje, você não sabia disso. Você foi construindo essa realidade, né? Foi. E foram vindo. Quando você se abre, o que eu sinto é isso, quando você se abre, vem vindo. E você o caminho vai aparecendo e você não vai receber um apoio, porque as pessoas resistem. As pessoas resistem
e você é difícil, então, que legal que você vai largar sua profissão pra sabe lá o que fazer, né? Fazer o quê? Peraí, você não sabe o que vai ser e tem que seguir teu coração. Segue o seu coração, dá um passo, aí aparece o outro, aí dá outro, aparece o outro. É muito gradual o processo. Não vem numa bandeja linda, dourada, tá aqui a sua nova vida. É uma construção. Essa construção a gente tem que estar muito conectada para ouvir o próximo passo. E ouve o próximo passo. E assim a gente vai caminhando. Porque agora você vai continuar os outros passos, né? Linhas, as próximas coisas. Raji, você é uma pessoa incrível. Linda! Somos! Gente, tu sabe, eu me identifico muito com essa história, de verdade. Assim, literalmente você criou a sua realidade. Sim. E óbvio que tem que colher frutos disso, gente. Nossa. Olha isso, é maravilhoso. Mas eu falo para as pessoas, não tá mais demorando tanto, tá? O caminho tá bem mais aberto, a energia tá mais presente mesmo, a luz tá mais presente no planeta. Eu comecei em 95, uma época onde não era tão forte isso. Mas veio preparar o terreno, né? Pra ter ser inspiração para outras pessoas, tipo, a ver que é possível, poxa, olha, eu tô aqui, é concreto, né? Mas agora as coisas estão mais fáceis, mais rápidas,